Gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Aniene Nascimento e esse é o meu primeiro vídeo do canal Entre Contos, que se relaciona às entrelinhas dos contos, especialmente dos contos infantis. Então, esse primeiro vídeo eu vou mostrar para vocês quem sou eu e esse projeto que eu estou criando, estou muito feliz. Venham comigo que eu vou mostrar para vocês. Bom, então, assim, o meu nome é Aniene Nascimento, como eu falei, e a minha formação básica é medicina. Eu sou médica, infectologista, me formei muito jovem, fiz residência médica em São Paulo e voltei para a minha cidade, Maceió, onde trabalhei por muito tempo. Então, no decorrer desse período, eu adoeci. Tive um problema de saúde, tive um câncer de mama e precisei parar para poder fazer o tratamento, que não é fácil, né? Quem já teve, quem tem alguém na família sabe o quanto é difícil um tratamento de câncer. Só que aconteceu uma coisa muito interessante que eu jamais podia esperar durante esse período. Eu senti uma vontade enorme de escrever. E aí aquela história vinha na minha mente de uma forma súbita, independente. Era como eu sentia. E eu comecei a escrever. E isso fez com que eu reagisse bem melhor ao tratamento, né? E seguisse para a minha cura. Mas o que eu escrevi na época não se relacionava a nada do que eu estava vivendo. Não se relacionava a doenças nem a hospitais. Foi uma história totalmente diferente. A história, vou mostrar para vocês, se tornou um livro, um romance, Memórias de uma Cortesã, né? E assim, que eu lancei em dezembro de 2012. É um livro que eu adoro, né? Ainda estou vendendo. Se alguém se interessar, é só entrar em contato comigo. Pois bem, então assim, depois que eu escrevi esse livro, minha mente se ampliou, se abriu mais para outros caminhos além da medicina. Eu estou falando assim de literatura. Eu comecei a sentir interesse por outras coisas, por poesia, que eu não tinha tanta ligação. Sempre li bastante romances, sempre li muito prosa, contos, mas não poesia. Então, assim, tudo foi modificando em minha vida a partir dessa história, né, que eu vivenciei. E aí eu me vi, depois que eu lancei o livro, eu me vi escritora e gostei, e gostei. E aí eu fiz vestibular, passei em letras, comecei a estudar, né? Assim, abriu muito a minha mente essa parte de humanas. E fui fazer outras coisas também em busca de uma cura não só física, mas de uma cura integral. Eu entrei na psicoterapia, né? Através da psicoterapia eu fui investindo no meu autoconhecimento e fui fazendo outras coisas. Eu descobri o tarô, que é uma coisa que eu adoro, né? Gosto muito. Eu comecei a fazer meditação, eu fiz uma formação em cura xamânica, que é uma terapia de cura que eu aplico hoje, eu trabalho com isso. Eu conheci a constelação familiar sistêmica, que para mim, em minha vida, foi algo assim surpreendente, marcante, maravilhoso, né? Que mudou a minha vida em vários sentidos positivos, né? E assim, como eu gostei muito do trabalho de constelação, eu resolvi fazer a formação.
É muito difícil explicar o que é constelação. A pessoa tem que participar, mesmo que você leia livros e livros, livros do criador, que é o alemão Bert Hellinger, mesmo assim você não vai entender a força da coisa se você não participa. Porque não é através do pensamento, da razão, que se entende a constelação, mas através do sentimento, através das emoções. A gente começa a sentir o campo, tanto do outro ser humano, o campo energético, o campo que ele que sai dele. E assim, cada pessoa está mergulhada num campo familiar, né, energético, que a gente chama de campo morfogenético, num campo da sua profissão, no campo de tudo. Então, se você for, se você tiver sensibilidade, você vai perceber que os vegetais têm um campo em que eles vibram, os animais têm um campo, os minerais, tudo tem um campo. Né? Você pode trabalhar com constelação, com todas os temas que você quiser. Mas assim, eu não vou falar muito mais de constelação. Eu acho que sempre o que eu falar vai ficar faltando alguma coisa. Quem se interessar pode procurar, né? Pode procurar experimentar. Existe grupos no Brasil inteiro de consteladores, né? Então, por que eu falei de constelação? Porque a partir do momento em que eu comecei uma formação, que eu ainda estou fazendo, que eu comecei a desenvolver essa sensibilidade, eu senti a vontade, a necessidade de unir isso à literatura, que é uma outra área que eu amo muito. E aí, eu escolhi dentro da literatura os contos infantis, contos de fadas, né? Eu gosto muito. Quando tem alguma releitura de conto infantil, eu sempre procuro ler. Se for um livro, se for um filme, eu vou assistir. Eu adoro. Então, eu escolhi os contos infantis. Então, como é esse projeto? É um projeto, é uma técnica que eu desenvolvi para mim, para esse trabalho, para esse projeto que eu estou apresentando para vocês. Então, eu utilizo o tarô e utilizo essa sensibilidade que a gente desenvolve na constelação para mergulhar em cada conto de fada. Vamos dizer assim que eu escolhesse o conto Cinderela. Então eu coloco algumas cartas que eu relaciono aos personagens e procuro sentir dentro daquele espaço o que é que aquilo está me falando. Através disso aí, né, dessa prática, eu consigo criar novas histórias relacionadas à história original, ao conto original, né? E assim, isso tem me deixado muito feliz. É um trabalho que tem me deixado muito feliz. Eu já escrevi vários. Agora, o que eu achei, e aí só uma coisa, eu já escrevi vários e a minha ideia é lançar depois que eu tiver uma quantidade boa de releituras de contos, lançar um livro de contos. Mas depois eu pensei que eu gostaria, que eu queria dividir isso com outras pessoas. E pensei que um canal no YouTube, né, poderia trazer para mim esse resultado. Foi isso que eu pensei, de trazer para vocês esses contos. Por quê? Aí eu entro. Para minha surpresa, à medida que eu fui fazendo essas releituras, escrevendo esses contos, aparece em cada um deles um tema, um assunto que não é visto, não é falado na história original, que está nas entrelinhas e que emerge e que geralmente é um assunto tabu. É um assunto que, pelo menos, hoje em dia a gente já fala mais das coisas, das dificuldades humanas.
antes, na época em que esses contos foram criados, não era assim, era bem diferente. Mas assim, surgem assuntos, deixa eu dar exemplo como o suicídio, surge assuntos como o estupro, surge assuntos como a homossexualidade e outros. Então eu quis fazer esse canal primeiro para apresentar os contos, através do conto a gente poder falar um pouco sobre o tema que aquele conto traz, né? E aí fazer com que você possa refletir, né? Possa pensar um pouco, possa interagir comigo. Claro, eu espero um feedback, existem os comentários. Então, na verdade, essa foi a ideia, a minha ideia, essa é a minha proposta, é o meu propósito. Essa é a Kiki, viu? Não liguem. Mas, então, esse é o meu propósito. Eu não estou muito preocupada assim, quantos inscritos eu vou ter daqui para lá. Não é essa a ideia. Se você achou interessante, se você parou, escutou, se você ouviu, pensou, refletiu, então para mim o objetivo já está sendo atingido, né? Às vezes assim a gente tem um conto infantil que é o nosso conto preferido. E aí de repente a gente ouve e vê o tema que esse conto traz e pode buscar dentro de si se esse tema fala alguma coisa ou não. Então a ideia é essa, que esse conto traga esses assuntos que são assuntos comuns, que acontecem muito na nossa sociedade e que a gente passou tanto tempo de olhos fechados para isso, sem querer olhar, né? Então a proposta é essa, encarar de frente esses temas que estão na sociedade e que estão dentro de nós. Então eu agradeço muito, eu sou muito grata a vocês, né? E espero que vocês gostem desse canal Entre Contos, nas entrelinhas dos contos infantis. Gratidão!